Então, são complicações pelas causas da via de parto, pelas causas obstétricas, que a gente chama, que são as causas relacionadas à via de parto, por causas clínicas, que podem ter sido problemas que já vinham se desenrolando durante a gestação e aí no pós-parto acabaram levando a algum tipo de complicação. Por exemplo, você já era uma gestante que era hipertensa, por exemplo, e aí você passou pelo parto e aí você pode enfrentar uma questão hemorrágica, uma complicação hemorrágica, uma complicação de infecção por conta de alguma condição que você já tinha na gestação. E aí pode ser também, assim, alguns tipos de complicações, elas podem se agravar pelas questões sociais, que a gente chama, que às vezes a mulher não tem capacidade de identificar que essas questões estão acontecendo, que esse quadro está se agravando, e aí às vezes ocorrem alguns fatores que culminam num desfecho negativo para essa mãe por conta desses atrasos que ocorrem até ela conseguir ser atendida. Olá, eu sou Valéria Gomes, eu ensino mamães e futuras mamães a vivenciar a gestação de uma forma descomplicada e segura. Vamos para mais uma aula hoje, meninas, onde vamos falar dos sintomas que a gente não pode ignorar no período do pós-parto, tá? É um assunto importante, é um assunto que está muito relacionado à morte materna e à morte do bebê, tá? Principalmente a morte materna. E são sinais que nem sempre são fáceis de reconhecer, tá? Após o parto, tanto o parto normal quanto cesárea, só que aí eu já queria frisar uma coisa em relação à via de parto, é que o parto cesárea, ele é um fator de risco para a maioria dessas complicações que eu vou falar, tá? Então, só de ser parto cesárea, só por ser essa via de parto, já implica no maior risco para as complicações, tá? Então, são complicações pelas causas da via de parto, pelas causas obstétricas, que a gente chama, que são as causas relacionadas à via de parto, por causas clínicas, que podem ter sido problemas que já vinham se desenrolando durante a gestação e aí no pós-parto acabaram levando a algum tipo de complicação. Ah, Valéria, o que é isso? Por exemplo, você já era uma gestante que era hipertensa, por exemplo, e aí você passou pelo parto e aí você pode enfrentar uma questão hemorrágica, uma complicação hemorrágica, uma complicação de infecção por conta de alguma condição que você já tinha na gestação. Por exemplo, se foi um parto prematuro ou se você já tinha uma infecção não tratada durante a gravidez, isso pode aumentar o risco de você ter uma complicação no pós-parto, tá? E aí podem ser também, assim, alguns tipos de complicações, elas podem se agravar pelas questões sociais, que a gente chama, que às vezes a mulher não tem capacidade de identificar que essas questões estão acontecendo, que esse quadro está se agravando, e aí às vezes ocorrem alguns fatores que culminam num desfecho negativo para essa mãe por conta desses atrasos que ocorrem até ela conseguir ser atendida, tá? Então, o que é que acontece? O que é que contribui, né, para essa questão da complicação no pós-parto se tornar uma complicação que leve a um fator negativo, a um desfecho negativo? O que acontece muita gente não sabe identificar, né, esses sinais de alguma complicação ou de algum agravamento, e às vezes você perde muito tempo até você se dar conta da gravidade da situação, até você chegar no hospital ou no local, na maternidade no caso, para ser atendida. E mesmo quando se chega na maternidade, a gente sabe que ainda tem um tempo, né, para você realmente ser vista por um profissional e ser avaliada. Então, toda essa demora pode culminar num desfecho negativo, né, numa situação que já seja uma situação mais grave, que já seja mais difícil de reverter. Isso tudo que eu falei agora está muito relacionado, tá, com a morte materna, nesse período do pós-parto, tá? Então, esses primeiros dias são extremamente importantes. É preciso que se tenha uma vigilância muito grande em relação a isso, porque às vezes a gente relaxa, acha que teve o neném
E aí, às vezes tá tudo bem, e aí você fica tranquila, e pela própria questão do puerpério, né? Você já, às vezes já tá em casa, já tá com o bebê, já tá numa rotina difícil de estar ali dando assistência 24 horas por dia, e é muito difícil pra gente, como mãe, como recém-mãe, aceitar que tem que sair dali já de casa e voltar para o hospital, né? Mas infelizmente, em alguns casos, tem que se voltar para o hospital e dependendo da causa, tem que ser muito rápido, tá? Por quê? Porque a gente precisa de atendimento imediato. E aí, quanto mais rápido chegar, quanto mais rápido receber o atendimento, melhor vai ser esse desfecho, melhor vai ser o prognóstico para a gente resolver aquela complicação ali, tá certo? E aí, Valéria, tu tá falando de tudo isso, dessas complicações, mas que complicações são essas, né? Então, a gente tem as principais complicações que são, primeira causa, né? Primeira de todas e mais importante e mais grave, que são as hemorragias, né? Os sangramentos pós-parto. Existem também a ocorrência de tromboses, né? Tromboembolismo, que a gente chama, que a depender de onde esse trombo, esse coágulo, ele se forme, e aí vai determinar maior ou até menor gravidade e vai determinar a gravidade do caso, porque, por exemplo, quando esse coágulo ele se forma no pulmão, causa o que a gente chama de tromboembolismo pulmonar, tá? Então, um tromboembolismo pulmonar é uma condição extremamente grave. Você fica com uma condição de respiração, né? Uma condição respiratória muito prejudicada e isso evolui muito rápido, pode evoluir para uma parada cardíaca muito rapidamente. Então, precisa de atendimento imediato, tá? E aí, existem também os quadros de infecção, né? Que podem evoluir para infecção generalizada, podem se complicar, a depender do tempo que se leve para se ter alguma resolução. E tem ainda as questões voltadas para os fatores psíquicos, né? A gente sabe que o período pós-parto é um período que mexe muito com a questão emocional, que mexe muito com a questão psicológica da mulher. E aí existem os quadros que são graves, que é o quadro de... geralmente se inicia com a depressão pós-parto, e aí depois a gente evolui para o que a gente chama de psicose puerperal, que é um quadro realmente grave, que a mulher pensa em suicídio, tem um quadro de confusão mental, realmente é um transtorno agudo, tá? A mulher fica num quadro às vezes delirante, tem delírio visual, auditivo, enfim, e aí é um transtorno que se torna extremamente grave pelos riscos da mulher tirar a sua vida e de causar algum dano ao bebê, tá? Então, também requer um atendimento rápido. E aí, algumas pessoas dizem, mas realmente, mas é normal sangrar depois do parto, é normal sentir uma indisposição muito grande nessa fase, né? Mas aí a gente tem que saber o que é normal e o que não é normal, justamente por isso, porque essa agilidade em identificar o que é anormal é o que vai fazer a diferença no tratamento e no desfecho, tá? Então é por isso que eu tô aqui, porque eu quero ensinar para vocês o que não é normal e quais são esses sinais de alerta que você tem que ter em relação ao que está sentindo, em relação ao que está acontecendo, tá? Com seu corpo, para que busque um atendimento imediato, tá? E a depender da situação, até acionar o serviço de emergência, né? Para quem não sabe, o 192, que é o atendimento do SAMU, né? Serviço de atendimento às urgências. O que é que acontece? Quando você liga para 192, não necessariamente você liga só para pedir uma ambulância, para pedir que vá um atendimento até você. Você pode ligar para 192 para solicitar uma informação, para solicitar uma orientação médica, tá? Então, você pode ligar se tiver com dúvida, se tiver sentindo alguma coisa e não tiver certeza,
Você pode ligar 192 e aí você fala com o médico regulador e ele vai te dar as devidas orientações, tá? E vai dizer se o seu caso precisa que envie uma ambulância ou se ele pode dar sim a orientação ali e você pode resolver. Às vezes, quando o próprio paciente tem o recurso, tem um carro à disposição, tem um veículo que possa socorrer, é muito importante que não perca esse tempo de aguardar a ambulância, que vá imediatamente ao hospital, tá? Porque às vezes esse tempo de aguardar a ambulância já pode fazer diferença nesse tratamento, enfim, nesse atendimento, tá? Principalmente nos casos de hemorragia, que a depender do tipo, do grau da hemorragia, realmente é muito grave, tá? É um risco iminente de morte. E aí a gente precisa de um tratamento imediato. Então, saber quando pedir uma ambulância, quando pedir uma orientação é extremamente importante, tá? É sempre bom ter o número salvo, não só do SAMU, dos bombeiros, é importante sempre ter esses números, porque em qualquer ocasião de urgência, de emergência, você pode não só solicitar o socorro, como pode pedir uma orientação, tá? Eu não sei se vocês sabem, para quem me acompanha já há mais tempo sabe, eu trabalho no SAMU, tá? Eu tenho 10 anos de atendimento pré-hospitalar, eu tenho experiência já e é muito importante essa questão da hora de ligar também, né? De saber ligar o quanto antes, porque quando você liga e o paciente já está muito grave, né? A pessoa que está ali esperando já está muito grave, a questão é muito mais complicada, né? Então, o ideal é que teve qualquer dúvida, tá sentindo alguma coisa diferente, pode ligar para pedir uma orientação, tá? Antes que a coisa se agrave e já vire um risco iminente de morte, ok? Então, as pessoas, são erros comuns, justamente aguardar muito tempo, né? Eu ouvi essa semana uma história de uma conhecida minha, ela contando a experiência dela na primeira amamentação. Ela dizendo que era muito inexperiente, não estudou muito sobre a amamentação, e aí as amigas diziam, amamentar dói, não é fácil amamentar, teu mamilo vai ficar rachado, enfim. E aí várias pessoas disseram para ela muito isso, repetiram muito isso para ela. E aí ela disse que ela é extremamente resistente à dor, né? Ela é uma pessoa forte e tal. E aí ela disse que o menino nasceu e ali começou realmente a doer e começou o bico a rachar. E aí a coisa foi tomando uma proporção enorme, só que ela não tinha noção de que aquilo ali já era uma coisa anormal. Ela achava que era o processo que tinham dito para ela, que estava doendo muito, mas que era uma dor que todo mundo passava. E por achar que aquilo era normal, porque as pessoas já tinham relatado para ela, ela quase morria de dor, ela botava um pano na boca para amamentar, e aí ela chegou a um processo de quase abscesso, né, de uma mastite muito severa, e aí foi quando ela chegou na primeira consulta do pediatra, e o pediatra se assustou com a situação da mama dela. Mas por que isso aconteceu? Porque ela não tinha o parâmetro para saber que aquilo ali já era uma coisa patológica, já era uma coisa, ela já estava com a mama num processo de infecção, né? Então, quando a gente não tem a devida informação, quando a gente não se prepara, quando a gente não tem o conhecimento, fica muito mais difícil identificar esses desvios da normalidade, né? Então, o que acontece? Muita gente comete esse erro, né, de retardar a ajuda, retardar o atendimento, retardar o socorro, porque por não saber identificar o desvio da normalidade, quando aquela condição ali está se tornando um problema, tá? Outra questão é tentar resolver tudo em casa, né? Principalmente por essa questão que eu falei da mulher no puerpério, porque a gente já está em casa, a gente já está numa rotina ali de cuidado com o bebê, às vezes a gente não tem uma boa rede de apoio, aí a gente pensa, meu Deus, eu vou ter que voltar para o hospital, como é que eu vou deixar essa criança aqui em casa, eu amamentando, né, às vezes operada com uma cirurgia de cesariana, enfim, toda uma complicação. Aí acaba o quê? Tentando resolver em casa, tentando se automedicar ou tentando
fazer alguma orientação, botar em prática alguma orientação que um vizinho deu ou que um parente deu, não, faz isso que é bom, faz isso que é bom. E às vezes esse faz isso que é bom até piora a situação, né? Então é extremamente importante que vocês tenham essa noção de que não adianta ficar seguindo o conselho de pessoas que são leigas também no assunto, né? Porque às vezes essas orientações elas podem ajudar, mas tem orientação que não tem embasamento científico nenhum, que pelo contrário faz prejudicar, né? É a história do pó de café, bota pó de café aqui, pó de café ali, enfim. Existem inúmeras histórias macabras em relação a essas dicas que o povo dá e que não tem nenhum embasamento científico, e que às vezes fazem piorar a situação, tá? Outra questão é a pessoa ser extremamente resistente e recusar esse atendimento, e ficar recusando, se recusar a ir para o hospital, se recusar a ter um atendimento, se recusar a fazer determinado tipo de tratamento. Ou então, não, estou com um processo infeccioso, aí é avaliado e tal, e tem uma prescrição aqui, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí você vai, faz ouvido de mercador, não vou fazer nada disso, tá bom, já estou melhor, vou parar. Enfim, tá? Esses são erros muito comuns e são causas de muitas complicações, não só no puerpério, mas em outras condições, né? Mas como aqui a gente está falando do puerpério, essas questões entram muito fortes. Por quê? Porque como o puerpério é um período muito delicado, a gente tende a ter mais complicações, tá? Porque a gente tem ali toda aquela ferida que envolve o útero, que é resultado do descolamento da placenta, né? Quando a placenta sai, o nosso útero, onde ela era grudada, ele fica uma ferida ali aberta, né? Que vai ter que cicatrizar, e aquilo ali, aquele local ali, pode ser um local de hemorragia, tá? Então, a depender da via de parto, se essa placenta ela se ela nasceu sozinha ou se ela foi retirada manualmente, se ficou resto de parto, enfim, são várias condições que nos deixam num período bastante delicado, tá? E aí, se a gente comete esses erros, às vezes a gente comete uma cadeia de erros, né? Toda vez que acontece um desfecho negativo, que há uma morte materna, eu não sei se vocês sabem, mas existe toda uma comissão que vai atrás e vai percorrer todo o caminho que essa gestante percorreu, desde o pré-natal até a assistência dela na maternidade, para tentar identificar se essa causa dessa morte era uma causa que podia ter sido prevenida, que podia ter sido evitada, ou se era uma causa inevitável, tá? Por exemplo, eu já tive um caso na unidade onde eu trabalho, de que a gente perdeu uma gestante. Na verdade, eu não cheguei a assisti-la, não cheguei a fazer o pré-natal dela, porque nessa época eu estava de licença maternidade. Mas foi um caso que eu acompanhei depois, inclusive eu fui para as reuniões da comissão de investigação do óbito, e aí era um caso de uma paciente que ela engravidou, só que quando ela engravidou, ela já tinha um câncer de ovário em curso, tá? Então esse câncer foi um câncer muito agressivo, que evoluiu muito rápido, né? A gente sabe que o ovário, ele tem uma questão hormonal muito forte, né? Um produtor de hormônio e sofre a influência de outros hormônios, então esse tumor evoluiu muito rápido e essa paciente, ela já chegou na maternidade num estágio de emergência, no estágio de, descompensação muito grande, tanto da gravidez quanto da questão respiratória, da questão circulatória. Então ela evoluiu para um óbito e aí a gente, no final da discussão toda, a gente chegou à conclusão de que esse óbito foi uma causa de óbito que seria inevitável, tá? Porque mesmo que ela tivesse todo o atendimento como ela teve, né, de alta complexidade, talvez a gente não conseguisse, assim, com certeza 100% a gente nunca poderia afirmar porque não aconteceu. Mas a gente chega à conclusão de que aquele câncer de ovário em estágio adiantado iria levá-la a óbito de toda forma, tá? Então, mas assim, a maioria dos óbitos nessa idade, né, nessa fase da vida da gente, que é o ciclo da gravidez, do parto e do puerpério, são por causas evitáveis, tá? E quando a gente comete essa cascata de erros, esse atraso
em perceber que é grave, esse atraso em chegar ao hospital e esse atraso no atendimento depois que você chega no hospital, é uma cascata de erros que geralmente culmina com um desfecho negativo, tá? Então, por isso que é um assunto extremamente importante, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa saber e que a gente precisa estar atentas, tá? Acima de qualquer coisa. Eu sempre digo, que a minha paciente sempre vai ouvir isso de mim, é que nessa área, nesse ciclo gravídico puerperal, na obstetrícia, a gente sempre peca pelo excesso, tá? É sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta, porque às vezes a gente, num escorrego que a gente dá, não vou desconsiderar isso, as coisas acontecem, tá? Então é importantíssimo que a gente tenha conhecimento dessas questões. E aí, vamos lá, né? O que é uma emergência que a gente tem que ir imediatamente, né? Que a gente não pode ficar esperando. Existe a consulta puerperal, existem a consulta pós-parto, existem algumas consultas que são programadas e que de repente a gente pode esperar ou pode tentar um encaixe para o dia seguinte ou para 2 dias depois, mas existem condições que a gente não pode esperar essas consultas marcadas, a gente não pode esperar o dia seguinte para ir no posto de saúde ou no médico do convênio. Enfim, tem coisas que a gente não pode esperar, que são caracterizadas como emergências e a gente tem que procurar atendimento imediato. Seja pegando o carro e indo-se embora, alguém levando a gente, ou seja chamando o SAMU, tá certo? Então, vamos lá, o SAMU ou o bombeiro, tá? O bombeiro também faz atendimento pré-hospitalar. Vamos lá. Primeiro, começar pelas hemorragias, né? Que é a perda de sangue muito intensa e de forma sustentável, tá? Então, se você já estava ali, 4º, 5º dia depois do parto, já estava com um sangramento diminuindo, que você estava notando que ele estava evoluindo num processo de diminuição de sangramento, e de repente você começa a sangrar novamente, aquele sangue vermelho vivo, aquele sangue intenso, que não segura, que você bota a toalha, que ensopa a toalha, corra para o hospital imediatamente, tá? Ano passado eu conheci um caso de uma mãe, de um grupo de mães que eu faço parte, e ela fez um parto cesárea, eu acho que foi uma cesárea, eu não lembro, assim, eu não acompanhei muito de perto, mas eu acho que foi uma cesárea programada. E aí aconteceu que no período puerperal, depois que chegou em casa, ela apresentou uma grande hemorragia, teve que voltar para o hospital, e aí ela já estava apresentando sinais de choque, né? Porque quando você perde muito sangue, você entra em choque, tá? A gente chama essa condição de choque hipovolêmico, por falta de sangue. Você perde muito sangue e aí fica faltando sangue para o seu coração bombear, falta sangue, né? Para os tecidos, para os órgãos, e aí pode levar à morte. Realmente é uma condição muito grave. E aí ela voltou para a maternidade e o que aconteceu foi que ela perdeu o útero, né? Ela teve que fazer uma cirurgia chamada histerectomia, que é a retirada do útero, para ela não sangrar até a morte, tá? Então, a cesárea por si só, ela aumenta em 6 vezes o risco de ter uma hemorragia, de ter um processo agudo no pós-parto, tá? Tanto durante o parto quanto no pós-parto, tá certo? Então, teve esses sangramentos, tá sangrando muito, tá com a boca seca, tá sentindo sede, tá sentindo que o coração tá muito acelerado, muito fraca, passando mal, muito suor, corra para a maternidade imediatamente, tá? Porque isso pode ser um sinal de hemorragia pós-parto e de choque, tá? Então tem que ir imediatamente ou chamar o SAMU imediatamente. Tá certo? Não fiquem em casa, tá? Porque o útero da gente, ele pode apresentar uma condição que a gente chama de atonia uterina. O útero, quando o bebê sai, quando a placenta sai, ele contrai, ele fica aqui, ó, fortemente contraído, tá? O certo é ele diminuir de tamanho e contrair, ficar bem duro, como quando a gente tem contração de treinamento. Você já não sente a barriga bem dura, então o normal depois do parto é que o útero fique bem duro e contraído, tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que aquela ferida da saída da placenta fique ali, os vasinhos, eles fiquem fechadinhos, apertadinhos e evitem que você tenha hemorragia.
Só que em algumas mulheres a gente tem um processo em que o útero ele não faz essa contração. É como se o útero ficasse mole, ficasse amolecido. Acho que vocês já ouviram falar. Não, eu tive o meu útero ficou mole, não ficou duro e eu sangrei muito, né? Então, nesses casos de atonia uterina é quando podem acontecer essas hemorragias. Quando fica resto de placenta, quando a placenta é retirada também de forma brusca, quando alguém puxa a placenta e o corpo ainda não está preparado para fazer essa contração, pode acontecer esse tipo de hemorragia, tá? Outra questão é no parto vaginal, se tiver alguma laceração ali na região vaginal ou do colo do útero, isso também pode sangrar bastante, tá? Então é importante que logo depois do parto vaginal o profissional dê uma olhada com muito cuidado na região vaginal e na região do colo. Para quem já teve parto normal vai lembrar, né, que o profissional limpa com gás e ainda dá uma mexida lá na região vaginal, mas é justamente por isso, para olhar e para fazer a inspeção, para ver se não ficou nenhum hematoma que possa sangrar depois, ou se não ficou, se teve laceração, se não ficou algum vaso aberto que possa ficar sangrando ali, tá? Então é muito importante que seja feito esse exame no pós-parto imediato de parto vaginal também, para que depois a mulher não venha a ter uma hemorragia, tá? Outra condição, tá? Que vocês não devem subestimar, não devem ficar tomando analgésico em casa, se automedicando. Por quê? Porque pode ser um sinal de uma outra coisa mais grave, né? Que é dor de cabeça muito forte e prolongada, tá? Se tiver uma dor de cabeça, principalmente se for repentino, tá? Dor de cabeça muito forte. Valéria, eu tô 3 dias com dor de cabeça, não estou aguentando mais. Não estou quase aguentando mais fazer nada, amamentar. Vá-se embora. Por quê? Principalmente se você foi uma gestante que teve algum processo hipertensivo, se teve hipertensão, se teve pré-eclâmpsia, se teve eclâmpsia, tá? Isso pode ser um pico hipertensivo e pode te trazer complicações muito graves, tá? Observem, no caso da dor de cabeça, se tem pontinho brilhoso na vista, se tem dor na nuca, tá? Se tem náusea, vontade de vomitar, isso também pode ser um sinal de gravidade, tá? Pode ser um sinal de um pico hipertensivo, certo? Não menosprezem. O puerpério é um período delicado, não é feito um período normal da vida da gente, tá? É um período que requer cuidados. Assim como a gestação requer cuidados, o parto requer cuidados, o puerpério também requer cuidados. Não é porque o neném nasceu que a gente vai poder relaxar imediatamente, tá certo? Outra questão gravíssima, tá? E que pode acontecer e que tem risco aumentado na cesárea. Quando a gravidez por si só é um estado que a gente tem um risco maior para trombose, porque a nossa coagulação, os nossos fatores de coagulação, eles ficam muito aumentados. Então, a gente já tem uma tendência aumentada, naturalmente, a ter trombose, tá? Só que no puerpério, principalmente de parto cesariana, essa tendência aumenta em 6 vezes, tá? Então, por exemplo, eu tenho fator de marcação para trombofilia, tá? E aí, tem muita mulher que acha o seguinte: Valéria, quem tem trombofilia não pode ter parto normal, tem que ser parto cesárea. E pelo contrário, tá? É totalmente o oposto. Quem tem maior risco de trombose, tá? Por trombofilia, por algum distúrbio de coagulação, quem tem maior risco de trombose, o parto ideal é o parto vaginal, tá? Porque o parto cesárea, ele aumenta em 6 vezes o risco de trombose, tá? Então, a via de parto cesárea por si só, numa gestação normal, sem fator de risco, ela já aumenta o risco de trombose pós-parto. E se você já tiver alguma condição que já tem aumento desse risco, aumenta ainda mais, né? As coisas vão se somando, vão se multiplicando e aí cada vez o risco vai ficando maior. Então, tá em casa ou ainda tá no hospital, começou a respiração, de repente, tô aqui ótima, falando, conversando, o bebê já veio pro quarto. De repente, falta de ar súbita, dificuldade de respirar,
dispneia, aquele cansaço persistente, mesmo se eu estiver parada, sem fazer, não estava fazendo nada, não estava caminhando, não fui tomar banho, não, estava aqui deitadinha, quietinha, conversando, de repente, corra, peça para chamar imediatamente a equipe, tá? Imediatamente. Se tiver em casa, não espere nem SAMU. Se tiver carro em casa, corre, entra no carro e vai embora, tá? Só se não tiver nenhum recurso, aí realmente tem que ligar para o SAMU, explicar bem direitinho o que está acontecendo, que é para o médico regulador disparar o mais rápido possível e disparar a ambulância certa, tá? Porque nesse caso, na suspeita de ser uma trombose pulmonar, né, que a gente chama de tromboembolismo, a gente tem que mandar um recurso avançado, a gente tem que mandar uma equipe com médico, com enfermeiro, uma equipe completa, que a gente chama, tá? A gente tem que mandar uma UTI móvel. E aí, nesses casos, tem que dar informação muito precisa para o médico regulador, para que ele decida qual é o tipo de ambulância, o tipo de equipe que ele vai mandar, ok? Então, tem que ficar bem atenta a isso. Eu tive um caso, eu soube, na verdade, não foi atendida por mim, foi da região lá onde eu atendo, mas que não foi atendida na minha equipe. Essa gestante, ela queria porque queria fazer a laqueadura junto com o parto, né? Ela estava grávida, acho que do segundo ou do terceiro filho, e estava querendo fazer laqueadura. E a gente sabe que por lei é proibido fazer um parto cesárea somente para fazer laqueadura, né? E aí essa gestante começou a procurar, a gente sabe que existe uma rede, né, por trás do sistema, uma rede de, vamos dizer assim, corrupção, em que alguns profissionais, eles se submetem, eles recebem, né, dinheiro para fazer esse tipo de cirurgia, e muitas vezes essas cirurgias são realizadas em locais que são insalubres, que não tem autorização para fazer esse tipo de procedimento, que não tem UTI em caso de necessidade, que não tem um recurso de urgência e emergência adequado se der alguma complicação, né? Então, esses profissionais ficam captando essas mulheres, ficam recebendo esse tipo de pagamento para realizar a cesariana e a laqueadura no momento da cesariana. Fazem a cesariana eletiva, muitas vezes tiram o bebê, inclusive, praticamente de forma prematura, com 37, 38 semanas, que a gente sabe que na grande maioria das vezes o bebê não está pronto, a mulher não está em trabalho de parto, é uma cirurgia realmente marcada. Às vezes o bebê sai imaturo, sai com algum processo pulmonar de imaturidade, precisando de oxigênio, né? Não nasce bem. E aí às vezes você está num lugar que não tem a mínima estrutura para isso, né? E aí eu conheci esse caso, essa paciente, eu não vou esquecer nunca mais, porque foi uma coisa que me chocou profundamente. Ela ia fazer com um profissional num determinado lugar, já estava tudo acertado, ela já estava com o dinheiro, né? E aí, quando foi, ela estava em uma determinada situação, e aí conversando com outra mulher, essa outra mulher indicou, disse, não, olha, eu tenho um profissional que faz assim, assim, assado, num outro lugar, num outro município, você vai pagar quanto para fazer essa cirurgia? Aí ela falou lá o valor que ia pagar, e aí essa outra mulher disse, ó, eu conheço profissional fulano de tal, que faz em tal lugar, e é bem mais barato do que esse aí que tu vai pagar. É tanto, ele faz por tanto, num valor aí bem inferior. E aí passou o contato dessa segunda pessoa, que fazia pelo preço mais barato, ela entrou em contato, eu vi as mensagens de WhatsApp, ela entrou em contato com essa pessoa e tal, e aí acertaram tudo via aplicativo, e aí ela foi lá no dia, fez o parto, fez a cirurgia marcada, tirou o neném, fez a laqueadura, só que no pós-parto imediato, eu acho que foi no primeiro dia ou no segundo dia pós-cesárea, ela teve um tromboembolismo pulmonar, ela estava bem, estava falando, estava com o acompanhante no quarto, o bebezinho e tal, e aí de repente ela fez um trombo pulmonar e aí ela não teve assistência, a assistência foi super precária, ela botaram o acompanhante para fora do quarto e depois de alguns minutos ela foi a óbito, tá? Então, é o tipo da coisa que não vale a pena, é o tipo do dinheiro que não vale a pena, é o tipo da informação que você não tem para tomar a decisão correta, né?
que leva a desfechos como esse, né? Porque se ela tivesse a informação correta, se ela tivesse tido um aconselhamento de qualidade, talvez ela tivesse repensado essa decisão, talvez ela tivesse repensado fazer a cirurgia depois, o marido fazer vasectomia, enfim, outras alternativas que não fosse se submeter a esse tipo de profissional e a esse tipo de procedimento, né? Enfim, só para falar que o tromboembolismo ele pode acontecer, não necessariamente precisa ter alguma complicação durante o parto para ele acontecer depois, tá? Ele pode acontecer, tá? Principalmente diante de uma cirurgia feita cesariana, que aumenta muito o risco, tá? Outra dor que você tem, se você sentir, você tem que procurar atendimento urgente, tá? Dor no peito, dor aguda no peito. Tô aqui bem também, sem essas complicações. Geralmente, você tá no quadro de... você tá estável, já passou ali a hora do parto, você tá no quadro estável, ou ainda tá internada, que isso é bom, porque você já tá dentro do ambiente intra-hospitalar, esse tempo de espera se reduz muito, mas isso pode acontecer em casa, tá? Isso pode, não é uma coisa que só pode acontecer enquanto a mulher tá no hospital, isso pode acontecer. Os primeiros 10 a 15 dias depois do parto, eles são importantíssimos, ok? Então, teve uma dor aguda no peito, tô aqui tranquila, de repente começou uma dor muito forte no peito, às vezes pode vir como se fosse uma dor de estômago, uma azia. Essa dor também, ela pode irradiar para cá, para esse lado do pescoço, ela pode irradiar para o braço, ou ela pode ser uma dor nas costas também muito forte, tá? Isso pode ser sinal também de um coágulo, né, que se deslocou e que aí faz o quê? Um infarto. A trombose, minha gente, ela pode acontecer em qualquer lugar do nosso corpo, tá? Pode fazer um coágulozinho ali em determinado lugar. Por exemplo, pode-se fazer um coágulo na parte profunda da perna, que a gente chama de trombose venosa profunda, mas esse coágulo ele pode se formar ali, ele pode sair, se deslocar, ele se solta e ele sai caminhando pela nossa circulação. Sai caminhando, vai lá, onde ele parar e onde ele entupir, aí é onde vai ser o problema, tá? Por exemplo, se ele entupir o pulmão, se ele parar ali, entupir um vaso da circulação do pulmão, vai ser o tromboembolismo pulmonar. Se ele parar no coração, entupir uma veia uma artéria do coração, ele vai ser um infarto agudo, tá? Se ele parar na cabeça, no cérebro, entupir um vasinho lá do cérebro, ele vai ser um AVC, tá? Pode ser um AVC isquêmico, que é quando o vasinho entope e deixa de passar o sangue, e pode evoluir para um AVC hemorrágico, que é quando, além de entupir ali, o vasinho se rompe e o sangue extravasa para dentro da cabeça, tá? Então, onde o trombo parar, onde o coágulo parar, a gente vai ter a complicação. Então, se parar no pulmão, vai ser a falta de ar brusca e repentina e aguda. Você não vai conseguir respirar e vai ser de repente. Se for no coração, vai ser dor no peito muito forte, que pode ser confundida com uma azia, com uma queimação, uma dor no estômago, tá? Pode ser também, a dor pode irradiar para as costas e para o ombro, para o pescoço aqui, para o braço esquerdo, tá? Então, e se for no cérebro, o AVC. E aí vão ter outros sinais também, que é desvio daqui da boca, a fala emboloada, pode ser perda de consciência, pode ser dificuldade de caminhar, perda de sensibilidade em um dos lados do corpo. Tudo isso também é sinal de AVC, tá? Só que o AVC aí é menos, a gente não fala dele no pós-parto porque não é uma condição que seja comum, tá? Os tromboembolismos, os mais comuns são o que eu vou falar agora, que é a trombose venosa profunda, que se caracteriza é uma dor também aguda, tá? De repente, é uma dor forte na panturrilha, é uma dor forte na batata da perna, de repente começa a inchar, tá? É tudo de repente. É uma dor forte, a panturrilha, a batata da perna começa a inchar muito rápido, fica muito vermelha, pode ficar quente, tá? Então, vai ser uma coisa sempre súbita. E é importantíssimo, corre para o hospital, tá? Porque a trombose pode ser aqui na perna, trombose venosa profunda, e como eu falei, esse coágulo ele pode se deslocar, pode parar no pulmão, pode parar no coração, pode parar na cabeça. Onde ele parar, a gente vai ter a complicação, certo? Então, dor aguda na panturrilha, dor aguda no peito,
com dificuldade de respirar, com suor, com a dor irradiando para as costas, ou dificuldade de respirar súbita, que não passa, mesmo você estando em repouso e só piora, corre, tá? Corre muito. Porque isso é uma gravidade altíssima e pode culminar num desfecho negativo muito rapidamente, tá? E aí agora eu vou passar para a questão da infecção, tá? Infecção, o principal sinal é febre, tá? Antes de falar da febre, da infecção, eu vou falar de um estado febril. Ele pode aparecer lá pelo 3º dia pós-parto, tá? Não chega a ser febre, é uma elevação discreta da temperatura. Por quê? Porque no 3º dia pós-parto, aproximadamente, entre 3 e 5 dias pós-parto, é quando o leite desce, né? É quando acontece a descida do leite, que a gente chama de apojadura. Então, essa descida do leite, ela causa um estado inflamatório da mama, tá? A mama fica muito inchada, às vezes fica um pouco vermelha, fica mais quente do que o normal. E isso pode provocar uma elevação discreta da nossa temperatura, tá certo? Ela pode ali ficar por volta de 37, 37,2, por ali. A gente às vezes pode sentir um calafrio, tá? E aí pode acontecer isso. Mas uma febre que ela é persistente, que ela dura mais de 72 horas, que ela é acima de 38 graus, tá? 37,8 acima já é febre, tá? Se passou de 38, tá ali, não passa, vai e volta, vai e volta. Toma um remédio de febre, volta. É provável infecção, tá? Então tem que correr, tem que procurar ajuda. Principalmente se tiver algum outro sinal aparecendo. Por exemplo, eu fiz uma cesárea, os pontos estão vermelhos, estão inchados, está saindo secreção e eu estou com febre. Batata, não tem outra. Infecção da ferida operatória, tá? Meu parto foi normal, porém eu tive uma laceração e levei pontos no períneo. Tá doendo demais, não para de doer, não para de latejar e eu estou com febre. Pode ser inflamação da episiorrafia, que a gente chama, que é aquela sutura que a gente faz na região vaginal quando tem laceração no parto, tá? Pode ser uma dor, cólica e dor no pé da barriga muito forte, dificuldade de fazer xixi, tá? Todos aqueles sintomas que a gente pode ter quando tem infecção urinária junto com febre. Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma pielonefrite, né? Uma infecção urinária que está subindo ou que subiu, enfim. Então, todos esses sintomas de infecção, eles precisam ser tratados imediatamente. Por quê? Porque infecção, ela começa num lugar e ela pode se espalhar rapidamente para outros locais, tá? Existe uma infecção que pode acontecer, que é, mais uma vez, aquele local onde a placenta estava, que se descolou, que ficou a ferida, aquilo ali pode infeccionar também. Então, teve dor abdominal, teve dor no pé da barriga, teve febre, também pode ser uma infecção no útero, tá? Que a gente chama de endometrite, miometrite, dependendo do local onde ela estiver atingindo, o nome vai mudando, tá? Mas essa infecção, ela pode acontecer, tá? Até que essa ferida lá do útero cicatrize, a gente tem esse risco de infecção aumentada. E é principalmente por isso que a gente recomenda que evite a relação sexual enquanto estiver tendo sangramento. Por quê? Porque se está tendo sangramento, significa que aquela ferida lá do útero ainda está aberta. E aí, quando você tem a relação sexual, o pênis ele pode levar algum tipo de bactéria, algum tipo de germe lá para dentro, e aí pode causar esse tipo de infecção, tá? Então, sinal de infecção, febre persistente, maior que 37,8, por mais de 72 horas, é sinal de infecção, precisa de atendimento imediato, tá? Outra questão que pode acontecer é a questão urinária, né? A gente pode ter, quando a gente tem um parto cesariana, que são cortadas 7 camadas ali, e aí o profissional, além de cortar o útero para tirar o bebê e para tirar a placenta, aquele útero ele é manipulado, às vezes ele é retirado da cavidade abdominal, ele é colocado lá, é muito manipulado, tudo lá dentro fica sendo manipulado, tá? Todos os órgãos que estão próximos,
o intestino, a bexiga, os rins, né, ali, os ureteres, enfim, todos aqueles órgãos que estão ali ao redor do útero, eles são manipulados, eles sofrem essa pressão da cirurgia, eles sofrem com isso. E aí, o que pode acontecer? Podem acontecer traumas, né? Podem acontecer lesões nesses órgãos ao redor ali durante o parto e que essas lesões vão causar depois infecções ou traumas que causaram e que aí vão interferir na função desses órgãos, tá? Pode haver um trauma no rim, pode haver um trauma na bexiga, tá? Às vezes com o próprio corte da cesárea, às vezes 2 cesáreas, Valéria, vou para minha 2ª cesárea, vou para minha 3ª cesárea. O próprio corte do útero das cesáreas anteriores, quando ele cicatriza, ele pode prender a bexiga na parede do útero, tá? Sabe quando a gente tem por exemplo, eu tive um corte, aí cicatrizou, mas aí cicatrizou errado e ficou uma marca. Meu dedo, minha pele ficou troncha aqui. Pronto. Quando o útero vai cicatrizar lá, às vezes ele cicatriza e pega a bexiga junto, a bexiga fica lá colada no útero, né? Então, às vezes, essa cicatrização do útero cria uma aderência com a bexiga, tá? A bexiga fica coladinha nele, porque quando ele cicatrizou muito colado na bexiga e aí fez esse tipo de cicatriz com a aderência. E aí, quando você vai fazer uma nova cesárea, quando você vai fazer um novo corte ali da cirurgia, o que acontece? Corta a bexiga também, tá? E aí, o que é que acontece? Vai fazer um trauma na bexiga e a mulher vai ter que ficar usando uma sonda, aquela sonda que passa quando vai ter o parto cesárea. A mulher não fica sondada e aí, o que acontece é que terminou o parto, ela vai passar 10 dias de sonda, tá? Ela vai passar mais aí 1 semana sondada para poder a bexiga dela cicatrizar, para poder retirar essa sonda. Então, é um transtorno imenso, tá? Dependendo da lesão e do trauma que seja causado nesses órgãos, você pode ter até uma insuficiência renal, seu rim pode diminuir a função ou até parar de funcionar, tá? Então, tá fazendo retenção urinária, tá com muita vontade de fazer xixi, desesperada, mas não consegue. Quando você palpa aqui o pé da barriga, sente uma bola dura, que é a bexiga, cheia de xixi, mas mesmo assim você não consegue fazer, tem que procurar o hospital, tem que ir para atendimento. Por quê? Porque tem que ser feita uma sondagem de alívio, tem que passar uma sondinha para esvaziar a sua bexiga, né? E verificar por que você está fazendo essa retenção urinária. Se foi algum trauma, se é alguma questão medicamentosa, tá? Enfim, tem que procurar atendimento, ok? E agora, por último, eu vou falar de alguns problemas que também são urgentes, não são emergências, mas são urgências e que você pode, por exemplo, esperar um encaixe ou que você pode esperar para o dia seguinte, tá certo? Que você tem um tempo maior para espera, para resolução dele, tá? Até agora eu tinha falado dos que são imediatos, daqueles que se você apresentar, você se estiver em casa tem que correr imediatamente para o hospital e se estiver dentro do hospital, você tem que comunicar a equipe imediatamente, tá certo? E agora eu vou falar dos que podem ser urgentes, mas que você tem um tempo maior para esperar, ok? Bora lá! Corrimento vaginal, tá? Muito grande e com mau cheiro, tá? Mau cheiro no corrimento vaginal pode ser sinal de infecção, principalmente se vier acompanhado de dor, tá? Ou de febre, tá? Então, corrimento vaginal, se tiver febre, vai procurar imediatamente. Se só tiver o corrimento com mau cheiro, aí você pode procurar atendimento que a gente chama de atendimento eletivo, que é o atendimento marcado, tá? Você vai procurar o profissional ou do convênio ou no posto de saúde. Mas tá com corrimento com mau cheiro, tem que procurar um profissional para avaliar, tá? Porque isso pode ser um sintoma de infecção, que você ainda não tá com febre, que ainda não tá agravando, mas que já pode ser infecção e aí precisa também ser tratado de forma rápida, tá certo? Para que não evolua. Se tiver sentindo muita dor abdominal, abdômen muito sensível, tá? Também pode ser sinal de infecção, principalmente se for pós-operatória de cesariana, onde tem ali o corte, onde tem ali a ferida.
Se tiver vermelho, se tiver muito sensível, muito dolorido, não tá aguentando botar nada, tocar nada, prestem atenção, tá? Fiquem atentas e procurem uma avaliação. Tem que avaliar, ok? Se notou que a barriga tá... foi parto normal, a barriga tá muito dolorida, toca na barriga, tá muito dolorida, prestem atenção, fiquem atentas, tá? Porque isso também pode ser um sinal de infecção e isso também aumenta o risco de hemorragia, tá ok? Então, essa cicatriz operatória, ela tem que ser cuidada, muito cuidada, você tem que ter bastante cuidado, tá? Tem que prestar bem atenção, tem que observar muito. Se tá vermelho ao redor, se tá saindo algum tipo de secreção, qual é a cor da secreção, se a secreção tem mau cheiro, tá? Se tá muito dolorido, se tá muito sensível, tudo isso é sinal de que pode estar infeccionando, tá? E dentro da barriga, vocês têm que lembrar que tem 7 cortes da cesárea e ainda tem lá dentro do útero a ferida da saída da placenta, né? Então, tudo isso é via de infecção. Então, por isso esse cuidado tão grande, por isso essa atenção que a gente tem que ter tão grande, tá certo? Outra questão bastante comum, né, que pode vir a se agravar depois do parto, é a questão da hemorroida, né? Muita mulher sofre constipação, que pode ser uma questão fisiológica da gravidez, e aí, às vezes, com o parto, a hemorroida ou se exterioriza ou piora. E isso vale tanto para o parto normal quanto para o parto cesárea, tá? Tem mulher que acha que só o parto normal que faz isso, mas não é, tá? E aí, o que é que acontece? A hemorroida fica mais inchada e fica muito dolorida, né? Fica num processo ali de exacerbação da hemorroida. E aí, é preciso que um profissional avalie, tá? Porque a gente tem uma complicação da hemorroida que se chama trombohemorroidário, né? Trombose hemorroidária, que é quando aquele vasinho da hemorroida que tá pro lado de fora, que fica aquela bolinha palpável, às vezes um vasinho ali entope, faz um coágulozinho no vaso, e aí dá uma dor imensa, surreal, tá? E a mulher fica com uma dor gigantesca e às vezes não procura atendimento, querendo fazer receita caseira ou querendo se automedicar, né? Então, é importante sempre procurar um profissional para avaliar essa questão da hemorroida, tá? Até porque existem casos que são cirúrgicos, que precisa fazer realmente o procedimento no local para retirar esse trombo, para melhorar essa questão do agravamento, tá? Para colocar, às vezes, no lugar, enfim. A hemorroida, quando ela está exteriorizada, tem que ter uma série de cuidados para que não se irrite ainda mais aquilo ali, tá? Então, tem que procurar atendimento assim que possível. Tá com muita dor, tá sangrando, procurem, pelo amor de Deus. Não fiquem guardando isso, porque aí acaba que depois pode ter um trombo e aí acaba você tendo que ir de emergência, né? Então, tentar resolver a hemorroida o mais rápido possível, né? Eu sei que também pode piorar. No caso da cesárea, a gente tem uma diminuição depois do parto, justamente porque tem essa manipulação lá dentro, mexe com o intestino fica meio abobalhado lá, e aí ele demora alguns dias para voltar a funcionar, e aí acaba de lascar tudo, né? Porque às vezes a pessoa já tá com a hemorroida e aí depois do parto cesárea, nada de evacuar, e toma esforço, e aí isso tende a agravar ainda mais a hemorroida, né? Então, além de resolver a hemorroida em si ali, a parte que tá para fora, a gente tem que resolver a constipação, tem que resolver essa prisão de ventre para que não se faça o esforço e não piore a hemorroida. Porque senão vai tratar a hemorroida ali, aí daqui a pouco continua constipada e aí daqui a pouco a hemorroida sai de novo e complica de novo, tá certo? Então, o principal fator de tratamento de hemorroida é tratar a constipação, para resolver o problema de uma vez por todas, né? E aí, a hemorroida não tá com dor, tá com incômodo na hemorroida, procura ou o posto de saúde ou o médico do convênio o mais rápido possível, tá certo? Bora lá. Questão de depressão pós-parto, tá? A gente tem o que a gente chama de baby blues ou blues puerperal, tá?
que é uma alteração do estado emocional que é comum em quase 90% das gestantes, tá? Tende a durar até uma semana e tende a se resolver naturalmente. É aquela instabilidade emocional que a gente fica se sentindo abalada, a gente chora muito, chora com facilidade, a gente fica irritada, fica impaciente, tá? E aí é uma coisa que a gente não sabe explicar, porque ao mesmo tempo que a gente tá feliz porque ganhou o neném, porque tá naquele amor todo, a gente se sente muito triste e muito depressivo. Esse baby blues é o que dura até uma semana, é o mais comum, tá? Se essa tristeza, se essa irritabilidade, se tem falta de sono, se dura mais de 15 dias, a gente já tem que pensar numa depressão pós-parto, tá? Então é importante que procure ajuda. Valéria, já faz 2, 3 semanas que eu parei, eu tô muito mal, eu tô sem vontade de fazer nada, eu tô triste, eu choro por tudo, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo irritada, sem paciência. Isso é sintoma de depressão pós-parto, tá? Procurem ajuda, não vão guardando. Por quê? Porque a depressão pós-parto pode evoluir para o que a gente chama de psicose puerperal, que é um transtorno, é como se fosse o surto da depressão pós-parto, tá? É extremamente grave, são pensamentos suicidas, são alucinações visuais, alucinações auditivas, que podem te levar a cometer, né, suicídio ou alguma coisa com o bebê que você não queria fazer porque você está doente, né? Você está no estado em que você não está respondendo por si. Isso é extremamente grave, precisa de atendimento imediato e é preciso que toda a sua rede de apoio tenha essa noção e tenha essa capacidade de perceber esses sinais, porque às vezes a gente está doente e a gente não percebe, né? Então é importante que as pessoas que estão ao redor fiquem muito atentas a isso, para que possam identificar o mais rápido possível e possam ter como te ajudar, né? Solicitar atendimento, tá? Então é importante que você sempre converse com as pessoas que estão mais próximas, com as pessoas que você confia. Converse, diga o que está sentindo, exteriorize, né, o que você está sentindo, porque as pessoas também não têm a obrigação de adivinhar o que a gente está sentindo. Então a gente tem que falar, tá bom? E por último, né, dor forte e sustentada no períneo, tá? Pós-parto normal é comum sentir dor, tá? Às vezes tem laceração, às vezes tem a sutura ali do local, né? E isso dói, incomoda para sentar, né? Só que aí passou de 3 dias, não tá melhorando essa dor. É uma dor que dói o tempo inteiro, não passa com nada. Tô fazendo compressa de gelo, tô fazendo tudo e não consigo melhorar da dor. É importante que procure uma avaliação, tá? Porque aí pode ter ficado algum tipo de hematoma, pode ter alguma questão ali que está infeccionando, e aí é importante que seja detectado, que seja tratado o mais rápido possível, para que essa infecção ela não suba, né? Não cause infecção no útero ou não cause infecção na pelve, porque como eu falei, a infecção ela começa num lugar, mas aí ela vai se disseminando, né? E aí nos casos mais graves, o que a gente tem é que a infecção se torna generalizada. A gente tem um quadro que a gente chama de sepse, né? Que é um quadro gravíssimo, é um quadro que a mulher precisa ir para UTI e que corre risco, inclusive, de morte, né? Então, é justamente esse tipo de agravamento que a gente pretende evitar quando traz todas essas informações para vocês, para que não deixe a coisa se tornar uma coisa que podia ser resolvida de uma forma simples, se torne uma coisa grave, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Espero que vocês compartilhem com o máximo de mulheres que vocês conseguirem. Isso é muito importante, minha gente. É muito importante que a gente compartilhe esse conhecimento, porque cada mulher que a gente consegue que tenha acesso a essa informação, a gente consegue multiplicar um pouquinho mais, a gente consegue evitar que aconteça algum transtorno com essa mulher, a gente consegue evitar que aconteça alguma intercorrência dessa, ou que alguma mulher deixe de evoluir para um estádio de infecção grave, ou para uma hemorragia grave. Enfim, a gente precisa compartilhar, tá? A gente precisa formar essa rede, e é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu faço todo esse trabalho de compartilhar tudo que eu sei com vocês, tá bom? Um beijo bem grande